Olá, galerinha, tudo bem? O tema da nossa aula hoje é sobre gráfico de barras e gráfico de colunas. Só para a gente retomar um pouquinho sobre o que são gráficos. Gráficos são recursos utilizados em que a gente pode representar um fenômeno, né, de uma forma quantificada ou também ilustrada de uma forma mais ou menos lógica. Então, os gráficos eles nos ajudam a apontar uma dimensão estatística sobre um determinado fato. Primeiramente, vamos falar sobre gráfico de colunas. É um tipo de gráfico muito útil para mostrar alterações de dados durante um período ou também para ilustrar uma comparação entre itens. Geralmente, nos gráficos de barras, as categorias são organizadas ao longo do eixo horizontal e os valores ao longo do eixo vertical, como vocês estão vendo aqui nessa primeira imagem. Aqui tem uma questão para a gente refletir sobre a nossa aula e sobre essa organização de gráfico de barras. Para saber qual o problema mais votado pelos homens e pelas mulheres, primeiro eu observei as cores da legenda. Observem aqui a legenda, o azul mais clarinho homens e o azul mais forte mulheres, para saber qual cor representava os homens e as mulheres. Depois ele olhou qual era a coluna maior com cada cor. Então observe que aqui, olha, quando ele começou a analisar esse problema apontado pela população, ele identificou logo aqui essa barrinha azul mais clara, que está identificando os homens com a pontuação maior de 160, e essa barrinha azul mais escura, que está representando as mulheres com a pontuação de 200. Observe que aqui embaixo tem os eixos, né, os problemas apontados pela população, como a saúde, a educação, desemprego, saneamento e opções de lazer. Então, através deste gráfico aqui, a gente pode refletir sobre as seguintes questões. Qual a área, né, que apresenta mais problemas segundo a população, analisando esses dados aqui desse gráfico? Qual o problema, o principal problema indicado pelos homens e pelas mulheres? A gente pode refletir também sobre quantos moradores da cidade foram entrevistados. E, além disso, a gente ainda pode refletir sobre a questão da quantidade de entrevistados, se foi em maior quantidade os homens ou as mulheres. Então, dentro de um gráfico desse, a gente pode responder e analisar diversas questões. Primeiramente, né, ele diz que montou uma tabela com todos aqueles problemas que estavam no gráfico e fez a separação dos votos entre homens e mulheres. Então, observe aqui, olha, os problemas, né, destacados aqui, saúde, educação, desemprego, dentre outros, e a quantidade de problemas apontados pelos homens e pelas mulheres. Então, aqui, através dessa tabela, ele já consegue fazer uma organização melhor do seu pensamento lógico e também do gráfico. Para saber o problema mais votado, ele pensou da seguinte forma. Ele disse que tinha que somar os votos dos homens com os das mulheres dentro de cada problema. Como vocês estão vendo aqui, a saúde, ele somou a quantidade de votos dos homens e das mulheres e obteve um valor total, assim também como nas outras áreas, né, de educação, desemprego, saneamento, entre outros. Então, ao fim, depois que ele fez toda essa somatória, ele chegou à conclusão de que o problema mais votado é a educação, com 300 votos. Para saber o problema mais votado pelos homens e pelas mulheres, ele observou as cores da legenda, como a gente viu lá no início, e para observar, né, a questão da quantidade de votos de homens e de mulheres, e posteriormente ele observou a questão da coluna maior, né, a coluna que está representando a maior pontuação. Como ele já tinha somado os votos apresentados por cada problema, tanto pelos homens quanto pelas mulheres, ele disse que resolveu aproveitar todos esses valores e fazer uma única soma, né, e ter um valor total para descobrir a quantidade de moradores. Então ele foi lá, pegou a quantidade de votos de homens com de mulheres em saúde e obteve 280 e somou também as outras áreas. Ao final, ele obteve um resultado de 1030. Então, aqui, através dessa soma, ele já chegou à conclusão de que foram entrevistados 1030 pessoas. Usando a tabela, né, ele somou o voto dos homens e encontrou também a quantidade de votos das mulheres. Então, ele somou daquelas duas formas, tanto nas anotações quanto aqui na tabela que ele obteve, né? Aqui, olha, a quantidade de homens destacada aqui em amarelo, ele fez toda essa somatória e obteve o valor de 470 votos.
E aqui destacado de rosa o total das mulheres, total de votos das mulheres, que ele obteve 460. Então, por aqui, por esses dois resultados, ele já pode também tirar a conclusão de que foram entrevistadas, né, mais mulheres votaram do que homens. Observe que a quantidade de mulheres é 560 e de homens 470. E agora a gente vai analisar um pouquinho sobre o gráfico de barras. O gráfico de barras é uma forma de resumir um conjunto de dados categóricos. Então ele vem mostrando dados utilizando o mesmo número de barras, da mesma largura, e cada uma vai representar uma categoria particular, como vocês estão vendo aqui na imagem. Este é um gráfico de colunas, certo? Uma tabela de dados contém os números de venda para um número de diferentes frutas e legumes. O gráfico de barras pode mostrar a soma total das vendas de diferentes anos. Observe que aqui embaixo a gente tem os anos, né, o ano de 2001, 2002 e 2003. E aqui ao lado a gente tem a quantidade dessas frutas e legumes que foram vendidos. Então, a partir daqui a gente consegue ter uma base, uma somatória de, em 2001, quantas frutas foram vendidas, quantos legumes foram vendidos. Observe que em 2002 essa coluna ela já fica um pouquinho maior e em 2003 ela já aumenta também um pouquinho. Então, assim, como eu falei para vocês, a altura de cada barra ela vai ser proporcional, né, à quantidade dessas frutas e desses legumes que foram vendidos. Se a gente for analisar esses 3 anos, o ano de 2003 foi o ano que vendeu mais frutas e também mais legumes, em comparação aos anos de 2002 e 2001. Então, as barras, elas podem receber cores, né, justamente para dividir essa categoria que a gente está analisando. Lembrando que a gente está analisando aqui a quantidade de frutas e vegetais vendidas nesses 3 anos. Então, cada categoria aqui foi dividida por uma cor. Aqui eu posso dizer que o rosa foi vegetais, não tem na legenda, né, mas eu posso supor que o rosa foi vegetais e o azul foram as frutas ou vice-versa. Então, cada cor veio para representar um tipo, né? Então, gente, por hoje é só. Um beijo e até a próxima aula.